Hoje nós vamos conversar sobre um tema que perpassa todos os dias a nossa vida, que são os conflitos. Todas as relações interpessoais têm conflitos, todas. Os grupos que você pertence, todos, em algum momento vai haver conflito. Mas por quê? Como é que surgem os conflitos num grupo, numa relação? Existem os pequenos conflitos e existem os grandes conflitos, né? Vamos começar a falar aqui dos pequenos conflitos, né? Aqueles conflitos menores. Os conflitos, eles surgem da necessidade da gente se impor, né? Da gente ampliar a nossa fronteira nas relações, daquilo que é meu, daquilo que é do outro, de ampliar também a consciência. Eu trago uma cultura, eu trago uma consciência de grupo e o outro traz a cultura dele, traz a consciência de grupo dele. Então, quando essas relações vão se atritando no dia a dia, vão acontecendo, é muito comum que haja os conflitos para que cada um possa, de alguma forma, impor aquilo que é seu, a sua cultura, a sua consciência de grupo para o outro. E isso ajuda o outro a crescer e também eu cresço no conflito. Então, o conflito ele tem uma visão negativa pelas pessoas, mas ele tem muitos benefícios também, né? Um ponto que seria que a gente precisaria rever no conflito, né? Como surgem os pequenos conflitos também, além dessas necessidades de se impor, além dessa ampliação de fronteiras, de consciência. O princípio de toda guerra, de todo conflito é eu me sentir melhor ou maior do que o outro. Ou o inverso também, quando eu me sinto menor do que o outro, o conflito acontece, né? Por quê? Entre iguais, o que é entre iguais? Todas as pessoas, com exceção da relação entre pais e filhos, né? Entre iguais e de autoridade, né? Relações de autoridade, mas entre iguais, eu sou igual, não sou melhor e eu não sou menor, né? Pior do que você. Somos iguais. E quando um se sente melhor do que o outro, né? Maior do que o outro, seja pela cultura, a classe social, o lugar que ocupa na sociedade, isso gera conflito, né? Os conflitos eles perpassam justamente no se sentir melhor ou maior do que o outro. Também outra origem do conflito é quando existem no sistema ou no grupo, pode ser qualquer grupo de pertencimento, mas principalmente o grupo familiar de origem, quando existem excluídos, né? Pessoas que foram vistas com maus olhos ou não foram incluídas por terem alguma coisa, digamos que por vergonha, né? Ou por considerar que aquela pessoa desonrou o grupo, né? E então essa pessoa é excluída, é vista com maus olhos, ela é uma excluída sistêmica, né? Então essa exclusão ela vai trazer para o grupo uma dinâmica também de conflito, tá? E a outra origem, né, de conflitos em grupo é quando estamos fora do nosso lugar. Qual é o meu lugar, né, naquele grupo que eu estou pertencendo? Se for na família, qual é a minha ordem de nascimento dos filhos, né? Quem veio antes e quem veio depois?
Se for numa empresa, né, qual é o meu lugar na empresa? Se for num grupo, qual é o meu lugar nesse grupo? E quando as relações não estão claras com relação ao lugar que ocupa e de toda a responsabilidade, de tudo que aquele lugar oferece, do ônus e do bônus daquele lugar, o conflito também está instalado, né? Então, essas são as origens dos pequenos conflitos, tá? Dos grandes conflitos, como guerras, extermínios, né? Eles têm a ver, os grandes conflitos, eles surgem envolvendo extremos, né? O que são extremos? Vida, morte, sobrevivência ou extinção. É como se os grandes conflitos surgissem da necessidade de tirar o adversário do caminho e para isso ele precisa liquidar o adversário ou tomar o que o adversário tem para si, né? Por exemplo, digamos que dois países estão em conflitos e um dos países se vê melhor, né, do que o outro e esse país de alguma forma vê que esse país tem aquilo que esse precisa para ser bem sucedido, para ser uma superpotência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver essa outra nação como adversária e vai querer, para manter sua sobrevivência, seu poder, vai querer exterminar, tirar esse adversário do caminho para que ele possa tomar o que esse adversário tem para que ele possa ser bem sucedido na ideia, né, da sobrevivência. Tá? E esses pequenos conflitos e os grandes conflitos. O que é interessante é que qualquer conflito é o início da solução. Tá? Então, quando a gente olha com maus olhos as guerras, os conflitos, mas sabendo que isso vai gerar evolução, vai gerar crescimento. Mas se é possível evitar, é um caminho de solução, né? Quando as partes, todas as partes estão seguras, né? Não estão se sentindo ameaçadas e também em paz com o lugar que eles ocupam, toda a dinâmica de grupo que eles estão vivenciando naquele momento. Então, quais os caminhos de resolução dos conflitos, né? Dos conflitos pequenos, né? O caminho de solução vai depender da causa do conflito. Isso, o conflito de casais tem uma causa, pode ter uma origem, digamos, num conflito de casal, quando uma das leis sistêmicas do equilíbrio entre o dar e o receber está em desordem, por exemplo, quando um dos cônjuges dá demais e o outro recebe demais, ali vai haver rompimento, ali vai haver conflito, porque está em desequilíbrio, né? Então, aquele que dá demais precisa também receber, né? E aquele que recebe demais também precisa começar a dar para manter o equilíbrio. Esse é um dos pontos, mas existem várias origens de um conflito que eu coloquei aqui, né? Exclusões, necessidade de se impor, encontrar o lugar que pertence. Então, a resolução, a solução desses conflitos pequenos, o grande, assim, da maior frequência dos pequenos conflitos, a solução está em eu me sentir igual ao outro. Então, uma frase que você pode estar falando internamente diante da pessoa que você está em conflito ou diante da situação que você está em conflito eu não sou melhor do que você
e você não é melhor do que eu, somos iguais. Então, essa frase, ela vai despertar em mim um respeito pela cultura do outro. A minha cultura, a minha consciência de grupo não é melhor nem maior do que a cultura do outro. Não importa qual a cultura que ele traga, eu preciso respeitar a cultura do outro e também buscar que eu seja respeitada na minha cultura, na minha consciência de grupo, né? Sabendo que o conflito ele é importante, ele é muitas vezes necessário para crescer nessa consciência de cultura, de interculturas, né? Na relação de culturas e também crescer na consciência de grupos, né? A outra questão, né, para os grandes conflitos, as soluções são de ordem externa, por exemplo, regulamentação através de leis, acordos, delimitação de fronteiras, né? Então, são os grandes conflitos, eles são, as soluções vêm de acordos externos, né, entre nações, e também vale o que vale de pessoa para pessoa, vale de nação para nação, grupo para grupo, que não me sentir melhor do que o outro por uma série de questões, né? Quando eu me sinto maior do que o outro, melhor do que o outro, eu estou originando, eu estou tornando o conflito possível dentro daquela relação. Então, essas dicas são para a vida, sabendo que todo grupo, para crescer, ele vai precisar atravessar conflitos. Toda relação, para crescer, ela vai precisar atravessar conflitos. Mas como eu vou solucionar os conflitos vai depender das causas dos conflitos. Aqui eu trouxe algumas das causas, das origens de conflitos, dos pequenos conflitos, dos grandes conflitos, mas existem inúmeras outras que a gente pode estar de caso para caso observando os conflitos e buscando as soluções desses conflitos. E a mais preciosa dica é que o que é que esse conflito está trazendo para você, em que ele está ampliando a sua consciência, em que é que esse conflito que você está com alguém, o que é que ele está lhe trazendo de benefício, né? E como você está enxergando o outro, né? Você se sente melhor, maior, ou você se sente igual, né? E aí entra o não julgar. O julgamento ele nasce justamente do se sentir melhor do que o outro, do se sentir maior do que o outro, como se na minha consciência de grupo, a minha consciência de grupo é a melhor, é acertar, é o certo, é o que é para ser, é o que é o melhor para o outro. É como se a minha consciência de grupo que eu pertenço, que for melhor para o meu grupo, também é melhor para o outro, mas não é assim que funciona, né? Então, para a gente crescer com os conflitos, a gente precisa dessa base de compreender que os conflitos eles surgem com a necessidade de crescimento, de ampliação. Isso vale para as relações entre iguais, mas na relação, por exemplo, entre pais e filhos, né, em que os pais são maiores do que os filhos, muitas vezes o conflito surge quando há uma inversão do lugar, né? Muitas vezes o filho
que ocupa o lugar dos pais, né? E aquele pai que não conseguiu ser adulto, que não conseguiu exercer o seu papel de pai ou mãe, ele vai para o lugar de filho, e essa inversão de lugares, de papéis, gera muito conflito e peso dentro do sistema. Eu dei um exemplo, né? Mas podem acontecer outros vários exemplos na relação entre pais e filhos, né? Claro que eu não estou entrando na dinâmica entre pais e filhos, por exemplo, das fases de desenvolvimento dos filhos, né? O que cada fase, na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, cada fase tem seus conflitos com os pais. Eu não estou entrando nessa questão, tá? Eu estou trabalhando aqui a dinâmica de conflitos em grupos, que principalmente entre iguais, tá? Então, deixo essa dica para vocês, que a gente possa crescer com os nossos conflitos, que a gente saiba encontrar soluções para que a gente possa ampliar a nossa consciência, ampliar as nossas fronteiras, tá? Paula Ribeiro, deixo aqui com vocês essa dica e compartilha se esse vídeo te ajudou, se inscreve e que outras pessoas também se beneficiem com esse conteúdo, tá certo? Muito obrigada e a gente se vê.